A homeopatia trata mais na parte holística, então na parte energética. Só que quando a gente fala holístico, todo mundo pensa, é hippie. E não é Desse subjetivo. espírito. Então, e não é nada disso. Homeopatia não é religiosa, ela não é nada do tipo, ela tem comprovação científica, ela não é uma ciência pseudociência, ela é uma ciência comprovada. Salve, povo! Bem-vindos a mais um podcast do Ibra, o nosso Ibra Talks. Sabe aquilo que eu peço para vocês logo no começo? Vou pedir de novo. O peteleco no positivo é super importante pra gente e também você se inscrever no nosso canal. Então se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e coloca lá todas as notificações, porque senão só aparecem algumas notificações. E você não vai perder hoje, porque a gente está com uma homeopata aqui, a Laura Marangoni. Tudo bom? Oi, gente, tudo bom? Que prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. E pela chance de falar um pouco sobre a homeopatia, né? Um assunto que as pessoas não conhecem muito, né? Bacana. E com o Cláudio Pedro, meu amigo, e também veterinário. Hoje vai ser um papo de veterinários, né? Papo de veterinários. Bacana. Então, deixa eu falar, já que é papo de veterinário, vamos falar da HTM Vet, né? HTM Vet HTM, na verdade, eletrônica, que depois surgiu a HTM Vet. A HTM Eletrônica está no mercado há mais de 25 anos, desenvolvendo e fabricando equipamentos com alta tecnologia, design exclusivo, garantia de resultados. Hoje a HTM Eletrônica é líder em inovação, resultados e segurança. E assim como a sua origem, a HTM Vet tem como compromisso oferecer ao mercado os melhores e mais eficazes produtos, integrando conhecimento científico à praticidade. Estou usando tudo e muito bom, né, Cláudio? Muito bom. Bem bacana, gostei muito. Moderno, fácil. Intuitivo. Isso que é bacana. Aí você vai lá, você já sabe que botão tem que apertar e é assim, eu não estou falando porque estão patrocinando não, estou falando porque eu gosto mesmo. Então vamos lá, Laura. Se apresenta para o pessoal. Bom, eu sou a Laura, eu sou médica veterinária homeopata, que no começo não acreditava em homeopatia, isso é muito interessante. E eu acabei tendo a minha visão mudada para uma medicina muito diferente de tudo que eu já tinha visto na minha vida. E acabei me apaixonando pelas partes da integrativa e tudo mais, sendo que eu era bem cética no começo. Eu vou te falar que eu sou acupunturista, professor de acupuntura, e eu falava mal de acupuntura. Deus castiga a gente, Castiga! Tá? Castiga muito! Então, por isso eu sempre falo, eu adoro Kombi, senão Deus vai fazer eu dirigir Kombi. É verdade. Então, mas faz quanto tempo que você entrou na homeopatia, assim, de vez? Você trabalha só com homeopatia? Então, meu foco é trabalhar mais só com homeopatia mesmo, né? Eu tive contato com a veterinária clássica de quando a gente se forma, né? De entrar em plantão, essas coisas. E não foi muito a minha praia. Digamos que eu não tenho psicológico para lidar com esse tipo de coisa. E aí eu queria uma medicina mais alternativa, que ajudasse de alguma outra forma. E eu sempre gostei muito de estudar câncer. Eu adoro pacientes oncológicos, cuidados paliativos. Hoje eu estou fazendo pós-geriatria e cuidados paliativos também. Mas o meu plano é trazer até para essas áreas uma parte mais integrativa. Então, fisioterapia, fitoterapia, cromoterapia, aromaterapia e homeopatia como carro-chefe. Bacana, não, mas você não respondeu quanto tempo que você tá. Ah, é verdade, desculpa. Acabei me divagando. Eu me formei em 2021 e 2022 eu já entrei na pós. E desde então, tô direto na homeopatia. Então, você foi para a clínica inicialmente? Fui. Você chegou para plantão, tudo? Eu cheguei nos estágios obrigatórios, mas depois disso, quando eu me formei, eu fui para a parte comercial. Ah, você foi na parte comercial. Fiquei na parte comercial 1 ano e meio, mais ou menos, e depois eu falei... É desgastante a parte comercial? Ai, é muito. É? Muito. Tem que ficar correndo atrás de cliente. Não, obrigada. Tá. É difícil. Você tem que ser vendedor, né? Bem... Deixa de ser veterinário para ser vendedor. Tem as portas abertas? Você chega você é logo atendida, dão canseira para atender, demoram? A minha parte comercial era mais venda de curso. Sei. Então, eu trabalhava num lugar onde eles davam cursos, era o carro-chefe da clínica, né? E eu vendia para os alunos, né? Então, eu trazia alunos, conversava sobre o curso, fazia vídeo, fazia áudio, essas coisas. A minha chefe falou, você tem talento, você fala bem, então entra para essa área. Só que aí, à medida que eu fui avançando no curso de homeopatia, eu quis voltar para a parte clínica. E aí, eu falei, essa parte de venda não é comigo. E aí, eu mudei.
Entendi. E a pergunta clássica, por que medicina veterinária? Por que você escolheu ser médica veterinária? Todo mundo fala que é porque gosta de cachorro e gatinho, né? Uhum. Eu acho que o meu motivo de gostar de medicina veterinária foi porque um dia, quando eu era nenezinha, eu fui no zoológico, eu chamei uma girafa e ela veio. E você lembra disso? Não, mas tem tá. vídeo disso. Ah, E aí, tá. quando eu vi isso, eu falei, nossa, gente, eu já gosto de bicho desde que eu nasci. E era muito natural pra mim cuidar do meu labrador. Eu tinha um labrador mais velhinho, né? Ele envelheceu junto comigo. E eu falava que ele era o meu motivo de querer ser veterinária. Então, acabou que foi por causa do meu labrador. Entendi. E atendeu tua expectativa? Completamente. No início, eu vou dizer que não, viu? Tá. No início, eu pensava em desistir do curso, eu não queria continuar, mas... Conflito? Muito. Mas qual que era o problema para você querer desistir? Eu acho que a graduação, às vezes, pega um pouco na parte de... Olha, cuidado, o tutor tá mentindo pra você. Você tem que ficar com um radarzinho, pensando quando que o tutor vai mentir pra você, quando que não. Assim, eu acho que a gente tem um céu de brigadeiro, um sonho azul. Uhum. E, na realidade, não é tão azul. Acho que tem muito de cinzento aí. Não. É não. verdade. Tem. Eu também Porque acho. quando você fala, eu quero isso daqui, você vai pensar nos 90% de céu azul. Ah, Só que tem sim. 10% de É que eu não cinzento. passei por isso, Aí não, você pega Fábio. uma semana que você só tem Verdade. cinzento, É fala, bioquímica, puta, bioquímica. Bioquímica faz você querer desistir. Pô, eu amava Né? bioquímica. Sério? Amava, de paixão. Nossa. Era a minha matéria Você preferida. veio de Marte? Meu professor perguntava a mesma coisa. Porque assim, como eu gostava muito de biologia, e eu não entrei porque eu gostava de animal, eu gostava, mas não por causa disso, eu gostava muito de biologia. E então, para mim, foi bacana. A única coisa que me pegou foi realmente bioquímica. Tinha que tirar 5 para passar na época. Eu tirei 4,95, o professor me ajudou. Aê! Eu não lembro nem o nome dele para agradecer, mas se ele estiver vendo, muito obrigado. Mas assim, então, pensando bem, assim, é desgastante porque é muito pesada a faculdade, né? É não, muito eu pesada. acho assim, vou cuidar do gatinho, vou dar beijinho. A gente acha que só vai dar Vou vacina. dar beijinho, vou pegar ele no colo, e é tudo bebezinho, né? Mas quando você se depara com um desafio que você tem que tratar, e nem sempre o tutor tem dinheiro, e você vê que precisa, mas ele não tem dinheiro, e você fica, sabe, você fala, meu Deus, o que eu faço? Abandono? Por isso que na veterinária o burnout é grande, né? Sim. É Por muito conta grande, disso. muito grande. A fadiga por compaixão, né? Nossa. Por conta disso. Às vezes a pessoa sabe que poderia estar tratando, e o bicho vai morrer porque você tem um limitador financeiro. Aí, Quem né? nunca perguntou, eu fiz tudo que podia? Quem nunca perguntou, né? Então, isso é complexo. É, Mas não é só na veterinária, que a veterinária tem o apelo do bichinho, né? Da coisa, né? Mas uma coisa que você falou e é muito verdade. Será que eu podia ter feito mais coisa? É a frase que mais bate na nossa cabeça no fim do dia, né? É verdade. Porque eu tive um paciente que a tutora era muito minha amiga, né? Só que ela era americana, então ficava um pouco mais difícil de tratar, porque pra lá a gente não é veterinário e tem todas aquelas burocracias e tal. E o cachorro tava muito mal, ele tinha hemangiosarcoma cutâneo. Eu tenho que explicar ou a gente Não, só continua? é bom explicar porque, assim, o nosso público, ele é variado. Ah, entendi. Então, tem desde público que gosta de corrida, de futebol, até veterinário. Também gosto de futebol. Mas, Eu não gosto, eu torço pro Santos. Filho. É brincadeira, hein, Santista? Não. É só uma brincadeira que eu faço. Mas, então, eu tinha esse paciente com hemangiosarcoma, que é um tumor de células da parede do vaso, né? E eu entrei em contato com a tutora porque ele tava morrendo já. A tutora chegou pra mim e falou, não tô pronta pra ficar sem ele ainda tem aquele brilho no olhar. E eu falei pra ela, você quer tentar alguma outra coisa? Eu posso oferecer. Porque não tinham nunca pensado em homeopatia pra aquele cachorro. E eu falei, olha, é uma coisa a mais, tipo, já tá morrendo.
Ela falou, não, eu tento de tudo por ele. Eu falei, não é para tirar tratamento nenhum, porque isso é uma coisa importante. A homeopatia não tira tratamento nenhum. O tratamento convencional se mantém. Não conflita os dois? Não conflita. Eu queria perguntar, um antibiótico com a homeopatia não vai conflitar? Não conflita. O que a homeopatia pode fazer é diminuir os efeitos negativos daquela medicação, mas sem tirar os efeitos dela. Tanto que eu mesma tomo progesterona todos os dias, porque eu tenho endometriose. Eu fiz progesterona na 30, que é uma forma de inibir os efeitos negativos, mas a progesterona continua agindo. Então, para quimioterapia, para antibióticos, terapias mais crônicas que podem ter malefícios, a homeopatia também ajuda. E tira só os efeitos negativos da medicação, mas não tira a terapia mesmo. E eu falo para os meus tutores, não é para tirar medicamento, eu não quero me meter na conduta de ninguém. Não é para tirar. Às vezes acontece da gente tirar porque eles respondem bem à homeopatia e não tem tanta necessidade daquela dose da medicação. Então, vai diminuindo aos poucos, mas sempre com acompanhamento do clínico, do especialista, sempre. E aí, a gente começou a fazer homeopatia nesse cachorro. Eu lembro que deu 1 semana, 2, eu mandei mensagem para ela e falei, e aí, como estão as coisas, né? A gente pergunta para saber, principalmente paciente terminal, né? Ela olhou para mim e falou, ele renasceu das cinzas. O que aconteceu com esse cachorro? O que é isso? Ele cansava os filhos dela de 6 e 8 anos, ele voltou a brincar, voltou a correr, voltou a comer. Eu mudei a alimentação, ela me mandou as partes de hospital também, né? Os prontuários dele. E por 6 meses ele viveu muito bem. No final de 6 meses ele começou a sangrar por tudo, porque ele tinha metástase em todos os órgãos internos. Então, ele fazia xixi com sangue, cocô com sangue, vomitava com sangue. E aí, ela optou pela eutanásia, mas porque acabou a qualidade de vida, né? Mas deu 6 meses, né? Mas deu 6 meses. Deu 6 meses a mais. E foram 6 meses que ela chegou no final e falou assim, agora eu não vejo mais aquele brilho nos olhos dele. Agora eu vejo que ele cansou, sabe? Ele não aguenta mais brigar. E eu também não aguento mais. Deu tempo de nós dois fazermos as pazes que isso ia acontecer. E eu falei, o que mais a gente quer, né? Mas na nossa cabeça a gente fica, podia ter dado mais tempo. E é caro a homeopatia? Não. Depende das fórmulas. Tem muito homeopata que trabalha com fórmulas enormes, complexos enormes. Eu não trabalho com fórmulas muito grandes. Às vezes, em pacientes mais terminais, a gente tem que paliar mais sintomas, então as fórmulas ficam maiores, mas é um preço normalmente muito mais em conta. Eu tomo homeopatia, eu pago tipo R$30 para 4 meses. É exatamente isso. É um negócio muito barato. Ela é cara quando você compra direto na farmácia. Aí ela fica uns R$200 cada pomada, e uns negócios mais caros. Mas tudo que você faz manipulado em homeopatia é bem mais em conta. Você falou, agora eu vou fazer uma pergunta para homeopata. Traumel é homeopatia? Não. Então, todo mundo fala que é. Aí você pega a bula, tem 500 mil componentes lá. Você abre a bula assim de componentes, e tudo pequenininho, tá? Aí falam, é homeopatia. Não é, né? É homeopatizado, porque usa as dinamizações homeopáticas, mas não é homeopatia. Assim como Viscum também não é homeopatia. Não me julguem, não briguem comigo, não me matem. Vai ter gente brava aí. Não me batem, mas Viscum não é homeopatia também não. Então você faz veterinária e faz uma pós-graduação em homeopatia. Isso. Tá. E depois uma prova de especialização para ser especialista. Você sabia que a homeopatia é a especialidade mais antiga que tem na veterinária? Foi a primeira a ser oficializada e a mais antiga. Agora, então, pegando esse gancho, porque assim, a gente falou que aqui é variedades, tem muita gente que não é veterinário. Explica para o pessoal o que é homeopatia. Aí você pegou, hein? Tá bom. O que é, porque assim, o pessoal falou homeopatia é remédio, não é remédio. Aí teve um médico na televisão falando é como jogar uma gotinha numa piscina, né? Você lembra disso, né? Sim, é. Então, e aí, o que é homeopatia? Homeopatia é uma coisa completamente diferente, literalmente o oposto do que a gente faz. Porque na nossa medicina tradicional, a gente trata com a enantiopatia, que a gente chama. A gente fala alopatia, mas é errado. É enantiopatia, que é tratar os opostos. Então, a gente trata uma bacteremia com um antibiótico, uma infecção com um anti-inflamatório. Então, a gente usa os antes, né? Antifúngico, antibiótico. Na homeopatia, a gente trabalha com os semelhantes. Então, como que funciona? Hahnemann, que era o pai da homeopatia, um dia ele viu um livro e falou assim, quinofficinalis usada para o tratamento da malária. Ok. Mas ele viu uma explicação que não foi do que ele queria. Então, ele tomou quinofficinalis. Por que eu estou falando isso? Porque quando ele tomou a quina, ela fez todos os efeitos da malária. E ele começou a ver que a homeopatia causa num indivíduo saudável o que ela vai tratar em um indivíduo doente.
Então, é a cura pelos semelhantes. Isso que é a homeopatia. E aí eu já vi um monte de dúvida na cabeça de vocês. Tá, tem um monte de engrenagem aqui se mexendo. Sim. Vai lá. Só que o que acontece? O Hahnemann olhou e falou assim, eu não posso tomar em cápsula, miligramagem. Ele tomou beladona, ele tomou arsênico, ele era louco. Todo gênio é meio maluco. Só que aí ele falou, eu vou tentar fazer alguma forma de diminuir os efeitos colaterais para manter só a energia do remédio. E foi aí que ele começou a dinamização. Fracionar. A dinamização, exatamente. E nisso, ele percebeu que quanto mais longe ele ia e com o sacolejar da carroça, mais o remédio fazia efeito. E foi daí que vieram as sucções homeopáticas. A importância de bater a medicação para ativar aquelas moléculas e fazer com que elas ajam. Mas é importante bater enquanto está fazendo ou antes de tomar? Antes de tomar também, mas enquanto você está fazendo, é essencial para fazer o remédio. Mas às vezes só para você tomar, não precisa bater, que nem eles fazem na farmácia. Mas dá uma ativadinha no remédio e não é assim, tá? É na mão. É ou contra mesmo. Alguma superfície dura, que a gente chama Aí vai de quebrar o sucção. vidro. Que normalmente é de vidro, é melhor na mão. É melhor na mão. É verdade. Mas então é basicamente isso. E aí a gente acredita que tem a energia que fica na água, né? A gente falava da memória da água, mas não é bem isso. A homeopatia trata mais na parte holística, então na parte energética. Só que quando a gente fala holístico, todo mundo pensa, é hippie. E não é Desse subjetivo. espírito. É, né? então, e não é nada disso. Homeopatia não é religiosa, ela não é nada do tipo, ela tem comprovação científica, ela não é uma ciência, pseudociência, ela é uma ciência comprovada, com muitos estudos, há muito tempo. Não tem muito estudo científico em termos de artigo, porque ela é uma medicina muito individual. Então, por exemplo, você pega um remédio homeopático que é carente, amoroso, ciumento, que é a pulsatila. É o chicletinho da matéria médica. Aqueles cachorrinhos que não saem de perto do tutor e se chega perto do tutor, ele vai te morder. Isso é uma pulsatila. Mas uma pulsatila pode ser diferente da outra. Porque a potência de uma para equilibrar ela pode ser diferente da potência do outro. Então, é muito difícil a gente fazer um estudo científico com a homeopatia, porque eles são todos muito individuais. Eu vejo dúvida nos seus olhos. Então, você não consegue, não, o que eu estou pensando assim, você não consegue fazer um grupo homogêneo. Exatamente. Para fazer um N. Você tem que ter um N, né? É. De 20, de 50. E tem que ser homogêneo. É. Senão o resultado dá diferente, com certeza. Exato. Né? E aí fica e difícil. O grupo controle tem que ser homogêneo também. Exato. E aí é muito difícil, porque todo mundo tem as suas particularidades, até no adoecimento. Um paciente com mastocitoma pode ser diferente de outro, um paciente com hemangiosarcoma pode ser diferente de outro. E estudando e respeitando essas particularidades é quando a gente faz os protocolos homeopáticos. Então, mas eu vejo que o paciente é diferente e o perfil do tutor é diferente. Também. Sidney, porque esse tutor, desculpa, hoje chama responsável, não é Sim. mais para falar tutor. Eu falo tutor ainda. Eu tenho gente. até a resolução, eu posso depois passar para você. Já foi proprietário, já foi tutor, atualmente, hoje Hoje, por enquanto. é responsável. Deixa eu só Que eu fazer um acho muito parênteses aí, legal, hein? Responsável eu acho Deixa eu perfeito. aproveitar, porque assim, eu li é de julho agora, tá? Julho de 2025, a gente tem 2025. Presidente do Conselho Federal. Conselho Nossa. Federal. E é responsável, mudou, não é mais tutor, não é nada... porque o tutor é um negócio muito carinhoso, você está falando assim, olha, você faz carinho no teu animal. Não, você é responsável pelo teu Faz animal, sentido. fica melhor, né? E Só também que- não é proprietário. Porque né? não é uma pela posse, lei, né? Pela lei é, sabia? Pela lei. Não, acho que Ainda. agora ele é responsável. Não, mas pela lei Pela lei é um propriedade. objeto teu. Sim, né? Se infelizmente. te roubarem, você faz ocorrência como tendo roubado alguma coisa tua. Mas, voltando aqui. Então, uma coisa que é importante o pessoal saber, você que é veterinário está escutando, pelo que eu li lá, tem que estar no prontuário, no receituário, tem que estar escrito proprietário, responsável pelo animal. Então, pelo que eu entendi, se chegar um fiscal na tua clínica e na receita não tiver responsável pelo animal, você pode tomar multa. Pelo amor de Deus. Pelo que eu entendi. Jesus! Porque está lá escrito que todos os prontuários, todos não sei o que, tem que estar escrito responsável pelo animal. E bora reimprimir todas as receitas Tem daqui. que reimprimir tudo. Então, assim, eu acho que provavelmente eles não vão dar multa, vão chegar e vão falar, olha, você tem que mudar essa tua receita, né? Então, mas é bom já, vai fazer uma receita nova, já coloca responsável pelo animal. Mas Então, não tem retornando problema. àquela questão, Isso.
tutor, né, o responsável, ele tem que ser receptivo, né, na homeopatia. Ele tem que gostar da homeopatia. E esse é um grande obstáculo que a gente tem na homeopatia. Porque é muito preconceito. Porque tem campanha contra. Muito, oxe. Tem campanha na televisão. Em grandes televisões tem campanha falando que não funciona. Normal. Esse é o grande problema. Mas, sinceramente, eu não achava que funcionava. Eu comecei a ter contato com homeopatia porque minha mãe é hemato-oncologista humana. Ela trabalhou no SUS por 30 anos. E ela olhou pra mim e falou, filha, eu vou fazer uma pós diferente. Aí eu, ela vai fazer cuidados paliativos. Ela sempre quis fazer cuidados paliativos. Vou fazer homeopatia. Eu falei, ela surtou. Minha mãe surtou, vou ter que levar ela pro manicômio. Vou ter que esconder as bebidas. Eu falei, mãe, tá bom, vai ser feliz, né? E aí, o que ela começou a fazer? Filha, eu tenho um remedinho parecido com você. Aí eu, não funciona mesmo? Deixa eu tomar, né? Gente do céu, eu tenho cada história com homeopatia que eu tomei, que não tem como falar que não funciona. Você começa a tomar em você mesmo, você fala, mas o que é isso? Só para vocês terem uma ideia, eu tinha um tutor, num lugar que eu trabalhei, que ele quis me prestigiar, né? Eu era estagiária lá há muitos anos e tal. E aí ele olhou para mim e falou, Laura, eu vou passar em uma consulta homeopática com você. Você é o seu primeiro paciente. Ele não acreditava em homeopatia. Era neutro, assim. Não acreditava nem desacreditava. Ele tinha uma gata. Todos os 3 gatos dele tomavam gabapentina por causa de dores. Normal. Ele tinha uma gata que tinha a parte medial da coxa, então dentro assim da coxa dela, tudo sem pelo. Alopécico total. Já fizeram perfil T4 livre, perfil hormonal, fizeram uma cacetada de examinada. Eu prescrevi uma coisa pra ela, homeopática. Uma só. Arnica montana. O remédio mais prescrito entre homeopatas e alopatas, se bobear. Com certeza. E fisioterapeuta veterinário também, tá? Também. E eu descobri que tinha o tratamento para TVT, um dia que eu ouvi de uma veterinária, era homeopatia. Porque não tinha o que fazer pela homeopatia. Eu falei, gente do céu. Mas enfim, prescrevi arnica montana para essa gata. Não deu um mês, ela repilou. Todinha. Era dor articular. Tanto que quando ele voltou para mim em outra consulta, ele veio com o marido. E o marido olhou pra mim e falou, Laura, como é que isso funciona? Por que você tirou a gabapentina de todos os meus gatos? Aí eu, mas eu não mandei tirar nada. Aí ele, mas a gente tirou porque eles ficaram tão bem com a homeopatia que não tinha mais porque manter a alopatia. Aí eu, mas aí você fez por conta disso, que eu não mandei nada. Eu não falei nada disso. Eu não falei nada. E aí, muitos tutores chegam pra mim falando, eu já tentei de tudo. Não tem mais o que fazer pela alopatia, vamos tentar a homeopatia. Muitos deles chegam assim pra mim. E chegam achando que não vai funcionar. Acredito que seja a maioria, não é? Grande maioria. Sim. Grande maioria. E quando eu falo que já tentaram de tudo, às vezes é até em comportamento. Veio pra mim esses dias um cachorro que uma das tutoras queria doar ele a todo custo. E não queria ficar com ele, porque ele era muito bagunceiro e não sei o quê. Fizemos tratamento homeopático e esse cachorro virou outro cachorro. Outro cachorro. Muito mais calmo, ele dormia na consulta. Eu coloco homeopatia nas minhas consultas, né? Eles dormem. É super tranquilo. Peraí, como é que você coloca homeopatia na consulta? No umidificador de ar. Ah, é? A vena sativa é um drenador de sistema nervoso. Na potência 3D, já fica a dica, hein? Fica a dica. É mata-leão, tá? Eles dormem. E aí, você coloca em um umidificador de ar junto com o Passiflora incarnata, as 2 na 3D. Você coloca em um umidificador de ar e deixa lá. Você dorme, o paciente dorme. Isso que eu ia falar, você dorme também. É que eu já tô meio acostumada e eu deixo mais na cara do paciente, mas dá o paciente dorme. O paciente dorme e o cliente dorme. Como é que o cliente te paga depois? Quanto tempo leva uma consulta homeopática? A primeira consulta pode demorar bastante, dependendo da complexidade do caso. Casos de comportamento podem chegar a 1h30 de consulta, às vezes. E tem remuneração para essa 1h30? Tem. E até porque o retorno normalmente é muito tranquilo. É só mudar de dose, são minutos depois. É mais a primeira consulta que é realmente E aí tem mais direito demorada. a um retorno. Tem direito a retorno em 30 dias. E eu também fico com o celular, porque às vezes pode ter agravação ou algum tipo de piora. Eu fico de olho no celular também para ficar de olho no paciente. Porque homeopatia também faz mal, tá, gente? Todo mundo fala que não tem efeito colateral, tem sim. É? Tem. E nessa consulta é feito quase uma regressão desse paciente. Sim. A gente procura o que é... O que a gente doença na origem. Isso. A gente procura também o que é raro, estranho e peculiar. Porque assim,
Na homeopatia, a gente acredita que todo mundo tem um remédio de fundo. Então, você nesse momento é um remédio mais do que outro. Um remédio que vai te ajudar a se equilibrar, porque para a homeopatia toda doença é um desequilíbrio. A gente tem a força vital que mantém a gente animado, né? Mas é acupuntura, né? Exatamente, exatamente. É muito bonito, é muito ligado. Tem a força vital e em qualquer desequilíbrio a doença surge. E a gente acredita que se tem algum sintoma, é uma doença da força vital, que a força vital está pedindo socorro e se a gente só tirar o sintoma, não vai tirar a causa da doença, então é o que a gente chama de supressão homeopática. E aí, os sintomas podem ficar mais sérios. Eu tenho um caso bem fácil de ilustrar. Goldens. O Golden tem problema de pele. Que Golden que não tem problema de pele? Aí a gente vai lá e trata o problema de pele, mas não tratou a causa. Então, ele vai começar com lipoma. Aí a gente vai fazer o quê? Tirar o lipoma, porque não gosta de lipoma. Vamos tirar o lipoma. Tirou o lipoma. Aí ele faz aquelas cistites horrorosas, aquelas coisas com pus, destrutivas. E depois ele evolui para um câncer. Tudo isso é uma supressão de uma coisa da energia vital dele que ele estava pedindo por socorro e a gente não socorreu o âmago daquela doença. O que estava fazendo surgir aqueles sintomas. A gente foi só tapando o que poderia ser esse âmago? Muitas vezes, e aí vocês vão rir da minha cara, mas talvez você me entenda como acupunturista, problemas do tutor. Que eles, às vezes, puxam, somatizam. Vou contar uma história pra vocês. Aí entra a constelação familiar. Muito. Ah, tá. Agora entendi. Eu vou contar um caso pra vocês, meu cachorro. O meu cachorro, ele sempre foi muito ativo. Ele corre, ele dá 5 voltas em quadra de futebol, ele corre, ele é extremamente atlético. E a minha mãe tinha um problema cardíaco muito sério. Muito sério. Ela foi parar em UTI coronariana, 89 de saturação, roxa. Quase morreu. E ela tinha um aumento de câmaras cardíacas de 3 milímetros. Aí um dia ela foi levar meu cachorro pra casa em Ibiporã que a gente tem. E ele ficou muito mal. Muito, muito mal. Ela falou, filha, ele tá ofegante, não sei o que. Eu falei, traz mais cedo, né, pra casa. Quando eu fui ver, ele tava entrando em edema pulmonar. Ele tem 3 milímetros de aumento de coração. E o coração da minha mãe diminuiu. Passou pra ele. Passou pra ele. E hoje ele Mas tem... e se você tratar ele, não vai passar pra tua mãe de novo? Não é? Uma coisa que eu digo pra você é que eu trato ele e ele tem um controle de um cardiopata que eu nunca vi na minha vida. Ele voltou a correr 5 voltas na quadra de tênis, ele voltou a fazer tudo. E a gente fica, meu Deus, você vai morrer. E ele não fica nem cianótico, nada. Nunca mais ele teve sintoma nenhum. Eu já ouvi de uma professora minha, homeopata, que falou pra mim, é porque a doença não é dele. Então não tem tanto efeito nele quanto teria. E a minha mãe teve uma melhora do quadro absurda. Hoje ela consegue voltar a fazer exercício, a caminhar, aos pouquinhos, mas tá voltando. E muitas vezes eles somatizam. Não dá pra dizer que não. Eles são buchinhas. Mas eles também têm os desequilíbrios próprios deles, principalmente cachorros de resgate. Cachorros que foram abandonados, esse tipo de coisa. Para esses cachorros eu também entro com a arnica montana. Por quê? Qual que é a ideia? Eu estava esperando essa pergunta. A arnica montana, ela é o remédio de traumas. Ela não é um anti-inflamatório, ela não serve para cistite, essas coisas. Ela é o remédio de traumas. Trauma físico e trauma mental. Tudo na homeopatia depende da potência que você entra. A homeopatia não trabalha com dose, não é miligrama por quilo. A gente trabalha com potência. Na maior parte das vezes, centesimal hahnemanniana, que é o CH. Então, se eu trato com arnica montana na 6, eu estou tratando uma dor no joelho, uma dor articular, uma osteoartrose, alguma coisa nesse sentido. Se eu trato com arnica na 30, eu estou pegando mental. E aí eu trato traumas do passado desse paciente. Foi o que eu fiz naquele meu paciente que queria destruir tudo, que as tutoras queriam dar embora. Eu falei, antes da gente começar a tratar ele com remédio de fundo, eu não sei quem é esse paciente. Eu vou tentar descobrir quem ele é, fazendo homeopatia para limpar os traumas dele. Eu quero ver o que é trauma, o que é paciente. Limpando o trauma, a gente descobre quem ele é. Não é sempre que funciona, vou ser sincera. Mas eu trabalho numa ONG também como voluntária. E a veterinária já chegou pra mim e falou, só com o tratamento de limpeza, a gente conseguiu doar 2 cachorros, que antes a gente achava que não tinham jeito.
Então, para ajudar num adestramento e tudo mais, mas a gente também tem que tirar obstáculos às curas, mudar manejo, às vezes entrar com medicação. A gente não tira nada disso na homeopatia, a gente trabalha tudo em conjunto. Por isso que é integrativo. Entendi. Não, mas você já falou algumas vezes que a homeopatia não tira medicamento, mas tem homeopata que tira tudo. Eu vou te contar uma história, e tem até um nome esse tipo de homeopata. Radical. Não, mas tem um nome que eles falam. Unicista. Unicista, é isso. Meu filho era pequeno, era de colo, aí eu falei, vou levar numa homeopata, né? E fui levar numa homeopata aqui na Zona Norte de São Paulo, não vou falar o nome dela, nem aonde que era, porque eu sempre falo isso, o advogado fala, fica quieto que você não tem dinheiro para me pagar. Aí, eu levei lá, ela pegou, e eu levei, lógico, a carteira de vacinação. Ela abriu, isso tá fazendo 20 anos. Ela abriu a carteira de vacinação, por que você vacinou ele? Falei, porque é obrigatório. Não, mas por que você vacinou? Por exemplo, aqui, olha aqui, sarampo. Qual foi a última vez que teve sarampo no Brasil? Isso foi antes, né? Não tinha mesmo, né? Depois que vieram os venezuelanos, entrou de novo o sarampo. Os refugiados, né? Mas não tem por causa da vacinação, né, minha querida? Então, mas tudo bem. Pois é. Aí ela começou a me dar bronca. Mas você deu tal remédio, você deu tal coisa, começou a me dar bronca. Você só tem que dar homeopatia. Falei, tá bom. O negócio é o seguinte, eu vou embora, eu não fiz essa consulta e nunca mais vou voltar aqui. Mas você tem que pagar a consulta. Eu falei, não vou pagar nada. Eu tô indo embora. Peguei o meu filho no colo e fui saindo. Né? Porque assim, imagina que eu não vou vacinar. Desculpa, olha, os unicistas me desculpem, mas claro que eu vou vacinar meu filho. Sim. Eu sou veterinário, eu vacino o cachorro, não vou vacinar o filho. Né? Então, o que você acha disso? Eu falei tudo isso para te colocar no fogo, tá? Não, tudo bem. Quem quiser brigar comigo pode vir brigar também. Eu tô aberta a críticas, a brigas. Vamos lá, vamos discutir, vamos crescer. Mas é o seguinte, eu sou uma veterinária homeopata, mas eu já vi animal morrer na minha frente porque tentaram tratar uma parada respiratória com homeopatia e trataram errado ainda. Então, eu tenho raiva desse tipo de médico. Desculpa mesmo, mas não gosto do tipo de conduta. Acabou de ser cancelada, Acabei perdeu de todos ser cancelada, os seguidores. já era. Mas assim, eu acho que existe uma coisa chamada radicalismo. E esse radicalismo vem dos dois lados. Homeopatia não funciona. Aí você fecha a sua cabeça para uma coisa que pode ter os seus efeitos. E homeopatia é tudo, tem que ser tratada sozinha. Não também. Porque tudo bem, a gente tem energia, a gente tem... A gente tem que trabalhar a parte energética e a parte do âmago, do porquê que as doenças surgem. Mas nem a homeopatia faz milagre. A gente fala como se... Esse tipo de gente fala como se a homeopatia fizesse milagre. E não faz. A homeopatia, ela faz o que está dentro do poder dela. E muitas vezes existe para a homeopatia o que a gente chama de um paciente incurável. A gente não faz milagre. E nesse paciente incurável, a gente pode entrar com uma homeopatia que a gente chama de organicista, de ajudar com sintomas. Mas eu não vou tirar corticoide por causa disso, eu não vou tirar o remédio do coração por causa disso, que nem eu falei, podem ajudar a diminuir as doses de remédios crônicos. Mas manter sem, na minha opinião, isso é a minha opinião como médica, é imprudência completa. Eu também acho. Até acho. porque, se nem você vê a parte de cirurgia, não tem como substituir a cirurgia. Exatamente. Sim, não tem como. É como a acupuntura. Chega a hora, tem que operar, tem que operar. Exatamente. Eu falo isso para os alunos. Eu falo, gente, vocês são médicos veterinários. Fraturou? Placa. Depois você coloca a agulha para ajudar. Extrusão, o cachorro está paralisado, tem que operar. Tem que operar. Tem que operar. Vou fazer acupuntura. Amigo, você tem 48 horas. Você faz tem depois. uma coisa meio... Eu já depois. trabalhei num lugar, também não vou falar o lugar, porque se a carapuça... Também não pode pagar Enfim, o não posso advogado. pagar o advogadinho. Que além desse gato que morreu na minha frente no primeiro dia de estágio, tava tratando um gato com esporotricose só com homeopatia. Tá. E, de novo, tava tratando errado. E contaminando todo mundo. Nossa. Inclusive o responsável. O responsável. E aí, os estagiários tinham que dar itraconazol escondido pro gato, porque era proibido de entrar com alopatia lá dentro. E eu fiquei tipo, gente, qual o problema desse povo, sabe? Eu sei, pode parecer antiético, é questão de conduta, mas eu acho que a homeopatia trata muito na parte energética e no âmago. Se a gente trabalhar só com organicista, também não é homeopatia. E para tratar, muitas vezes, o físico que a gente precisa, porque se a gente pensar em cura,
A gente está pensando em bem-estar. E aí eu vou te interromper, Claro. mas no caso da Esporo, tem um trabalho científico que fala que eu consigo tratar esse paciente com homeopatia? Porque, assim, com o tratamento convencional, ok, tem 200 mil. 200 mil. 200 mil. Agora, será que teria um caso? Existe alguma documentação? Estou te perguntando até, porque se isso bate Sucesso. a nível de conselho, Nossa. sabe? Não, imagina E se a uma pessoa pega e morre. não tá Imagina. baseada, né? Pô, isso é grave. Eu concordo completamente. E assim, tratar somente com homeopatia, que nem eu disse, é muito difícil pegar um N de pacientes, porque às vezes as lesões de um são para algumas medicações, as lesões do outro, os padrões de lesões mudam as medicações, então não teria um protocolo. Então não tem. Eu também concordo que seria contra o conselho, contra qualquer coisa, e se batesse uma vigilância lá, já era. Não, e assim, a responsabilidade é muito grande. Eu porque concordo. É zoonose, Sim. sabe? Então, é uma Mas responsabilidade assim, muito Sidney, grande. você pode fazer algumas tentativas e erro numa doença, vamos dizer, numa dermatite, numa, Sim, né, uma sim. coisa. Mas algumas coisas são extremamente complexas, Críticas, grave, é. crítica, né? Que você não pode ficar abusando, Não, né, fraturou do o tempo. colo femoral, 6 gotas ao dia. Não. Não, você Não, não pode né? abusar do tempo. não dá. Sinceramente, eu acho que até pode. Mas é o que eu falo para os meus tutores. Vamos fazer homeopatia, mas você vai para o especialista. Sim, vai fazer, se Eu me fraturou, vai lembro, colocar eu me placa. lembro quando eu estava na Exatamente. Eu atendi uma necrose acética, o cachorro tinha 2 anos, foi identificado com necrose acética quando tinha 5, 6 meses e tratou com homeopatia, né? Necrose acética com homeopatia. O cachorro tinha 2 anos, a pata seca, porque não usou, né? Sabe, uma coisa que você faz uma cirurgia, uma semana depois o cachorro tá Já andando. tá bem. Eu nunca falo para ficar sem o tratamento convencional. Tanto que, onde eu trabalho como clínica, eu faço tratamento convencional e associo a homeopatia. Mas eu não vou tirar, por exemplo, o cachorro tá com lama biliar, eu não vou tirar ele, não vou mandar ele para casa sem um ursacol, sabe? Não vou. Até um cachorro com dor articular vai para casa com dipirona. Se tiver muito tenso, tramal. A gente sabe. Eu acho que tem time, viu? Não sei se eu estou enganado, mas acho que tem o time para homeopatia, sabe? Mas Sidney? você sabe. Você não pode conflitar, você não pode expor, você não pode colocar em risco, né? Mas tem um time, por exemplo, você chega com o cachorro tem uma criança, por exemplo, né? uma alergia, uma coisa crônica, já tratou com um monte, sabe? Tá um ano e meio tomando cortisona, sabe? Aí, Puxa, aí sim. entra com a homeopatia, é uma coisa maravilhosa, né? Mas, sinceramente, eu acho que até coisas... É que tem que ter o timing, tem que ter o simancol, na minha opinião. Quando a gente tá falando de uma coisa muito séria, a gente não pode pensar só em homeopatia. Mas ela pode ajudar, desde o início de um quadro. Simultâneo. Exato. Quando não tá funcionando de jeito nenhum, tudo bem, vamos só pra homeopatia. Porque a alopatia não tá fazendo efeito mesmo, então vamos ver se funciona. Mas no início dos quadros, ela também pode ter efeitos lindos. Teve um caso que eu atendi, na verdade, não era meu caso, então eu não tenho documentação disso, infelizmente, mas foi um dos quadros mais lindos que eu já vi na minha vida. Foi uma gatinha, ela tinha meses, ela tinha 650 gramas, e ela tinha nascido com megaesôfago. Ela tinha alguma disfunção de... Gatinha? Raro, né? Eu nunca vi. Eu também Você nunca já tinha viu visto. gatinha com megaesôfago? Eu nunca Só vi. se tem hipertensão do arco aórtico. Certo? Exatamente. Ah, tá. Aí sim. Ela Aí tinha sim. persistência Aí do sim. arco aórtico. E aí, tudo que ela comia, ela vomitava e a gata morrendo de fome. E foi pra cirurgia, não tinha tamanho pra fazer a cirurgia, a gata tava morrendo de fome. Eles entubaram e estavam fazendo alimentação forçada. Minha colega chegou pra mim e falou: Laura, pelo amor de Deus, eu preciso de alguma coisa pra essa gata. Porque, alopaticamente falando, a gente tá fazendo tudo que dá. Eu baixei minha biblioteca homeopática, fiquei em desespero. Aí, eu fiz um complexo maior do que eu costumo fazer, eu pus 9 medicações. Porque eu falei, nunca vou ver essa gata na minha vida, né? Fiz o remédio, dei na mão da minha amiga e falei, dá pra essa gata. Nesse momento, eu quero que ela viva. Deu pra ela e a gata começou a ficar com problema de pele. Isso é normal. Na homeopatia, às vezes, a gente fala sobre a exoneração homeopática. Então, pôr pra fora. Ela olhou pra mim e falou, não é pra tratar, né? Aí eu, não trata. Aumenta o remédio. Aumentamos o remédio. A doença da pele sumiu. Ela ficou com malacésia. Sumiu a malacésia. Aí um dia minha amiga tava com ela na mesa, assim. A gata começou a comer sozinha. Aí minha amiga olhou. Bateu o raio-x. 0 megaesôfago.
sumiu. Olha. Teve médico que falou, a sonda estourou, o arco aórtico. Eu falei, tá. Se estourado, teria morrido de hemorragia. Pois é. Né? Pois é. Ia dar hemorragia. Tiraram a sonda, a gata foi pra casa de alta. Nunca mais ela teve nada. Foi pro hospital uma vez depois, mas porque ela fazia estripulite, ia pro lado de algum lugar machucado. Ah, tá. Mas outra coisa, nada a ver com isso. Outro papo. Então, tipo, homeopatia, ela pode ser indicada em muito mais casos do que a gente pensa. Mas a gente tem que ter a decência de pensar que ela não precisa ser indicada sozinha, todas as vezes. É o que você falou, e eu concordo totalmente. Ela é um adjuvante ao tratamento, que a gente tem que considerar para casos de comportamento, para casos físicos, para casos dos mais variados tipos. Ela ajuda como um adjuvante, um complemento, mais uma arma no nosso arsenal como veterinário, na minha opinião. E o que eu quero como veterinária é um pouco, né, querer demais, mas eu estudei homeopatia para nunca dizer pro meu tutor, eu não tenho mais o que fazer por você. Eu sempre tenho o que fazer, nem que seja uma morte atarácica, que é O que é uma morte atarácica? Então. Perguntei primeiro. Não deu tempo de perguntar. Uma morte atarácica é assim. Eu vou dar um exemplo prático. Eu tinha uma paciente com mastocitoma, eu tratei ela por 1 ano e meio, ela tinha perspectiva de vida de 4 meses. Os tutores não queriam fazer cirurgia e não queriam fazer químio. E eles estavam com um oncologista. Eu fui colocada depois, no caso. Eles sabiam o que tinha que ser feito, não queriam fazer, e é a escolha deles. Aí a gente expôs todas as coisas. Fizemos o tratamento homeopático, ela viveu 1 ano e meio com qualidade, fazia trilha, passeava. Chegou no final, ela estava muito mal. Com metástase pulmonar, falta de ar, tudo aquilo esperado. E eu já tinha deixado os tutores com o remédio dela, em alta potência. Quando a gente tem um paciente oncológico, um paciente terminal, um paciente que tem alguma doença muito grave, ele usa toda a energia vital dele naquela doença. Se você tentar colocar um remédio de fundo numa potência alta, você consegue o equilíbrio final, que é a morte. Você faz ele desviar a energia vital daquela doença para tentar reequilibrá-lo e ele falece. Foi assim, inclusive, que eu me convenci a fazer homeopatia. Tinha uma paciente com tireoidectoma, ela era uma golden, eu conto essa história para todo mundo. E ela tinha um tumor de 12 centímetros e meio, vinha do pescoço até o peito. Foi o tumor mais agressivo que eu já vi na minha vida. Ele dobrava de tamanho em 2 dias. E aí começou a entrar com homeopatia nela. Ela veio ótima, tá? Ela pulava, vinha com brinquedinho. Entraram com homeopatia, ela parecia um cadáver. Aí você fala, foi tumor. Ok. Mas ela tava com o tumor há muito tempo. Por que depois da homeopatia que ela caiu o quadro? E eu comecei a pensar, será que é? Será que não é? Nesse momento eu não estava fazendo curso. Fui falar com a minha mãe. O Organon é um livro de Hahnemann, é como se fosse a Bíblia da homeopatia. Na primeira página estava escrito, não dar remédio em alta potência para paciente terminal, não dar remédio de fundo para paciente terminal. Ela estava com os 2. Tá. E o quadro dela foi debilitando. E aí você fala, foi erro da veterinária. Depende do ponto de vista. Porque essa cachorra teve a morte mais linda que eu já vi na minha vida. Ela morreu cercada pelos tutores e dormiu. Uma paciente com metástase pulmonar, a gente sabe como eles morrem. Ela morreu dormindo. Então, tudo depende do que você quer fazer com aquele paciente. Então, na medicina você tem doenças agudas, doenças crônicas. A minha percepção, desculpa a minha ignorância. Imagina. Eu entendo que para doença aguda, eu tenho a impressão que a homeopatia ela pode demorar um pouquinho mais para atuar, sabe? Então, não sei se você está entendendo. Eu acho que eu penso ao contrário. Não, se numa doença crônica, eu acho que dá tempo da homeopatia. Você dá tempo ao tempo, né? Pessoa ali com um infarto, um quadro, uma infecção aguda, uma dor de garganta, uma otite, sabe? Aquela que você vai dormir hoje, você acorda amanhã com otite.
Você vai dormir, você acorda amanhã com uma infecção na Nossa. sabe? Então, assim, é 2, 3 dias que muda, né? Sim. Então, nessas horas, eu não sei, eu sou Claro, alopata, tá? por favor. Uma cortisona, uma, sim. Olha, sabe? não, Ele é assim, o ó. que você quis dizer. Você tá entendendo? Vai demorar para ter a ação, então é melhor usar... Porque na medicina funciona assim, que o Sidney. tratamento demoraria. Na medicina Sim. funciona assim. Se você tem uma doença aguda, o tratamento é curto. Eu sempre falo isso daí pro responsável do doutor. Doença aguda, tratamento curto. Doença crônica, tratamento longo. Ah, o sujeito tem uma micose na unha. Sabe, micose de unha você não vai tratar em uma semana. Você vai levar 6 meses para tirar aquela micose da unha do cara, né? Então, assim, eu acho que é um padrão, né? Doença aguda, dor de garganta. Amanhã você acorda com dor de garganta. Sabe? Você não vai levar 6 meses para tratar dor de garganta. Não. Você vai levar 3 Posso dias. abrir um adendo? Vamos lá. Eu concordo. Mas tudo depende em Concordo mais. Concordo mais. Pronto, o mais... Eu tô aqui pra falar os mais, gente. Eu tô aqui, Sim. vocês me convidaram pra isso. Sim, mas é para isso mesmo. Então, concordo mais. Tá. Tudo depende de como você aborda a homeopatia. Porque assim, se você só der uma dose, realmente vai demorar pra ela fazer efeito. Mas se você fizer o que a gente chama de plus, o efeito é muito rápido. Eu já vi efeito em segundos de homeopatia. É bacana você formar isso. Porque eu não conheço, né? Sim, claro. E E sinceramente... acho que quem está ouvindo Sim, Também sim. não. Eu vim aqui para apresentar essa nova realidade. Então, fiquem tranquilos. Eu já estive no lugar de vocês, não faz nem tanto tempo assim. Tá de boa. Mas quando eu tava na pandemia, eu tive uma otite média que o meu ouvido simplesmente tampou. Eu tava assistindo TV, ele fez isso. E aí a minha mãe olhou meu ouvido, ele tava lotado de pus. Não doía, mas ele estava lotado de pus. E aí eu falei, legal, no meio da pandemia eu vou ter que ir pro hospital, né? Aí eles me passaram corticoide, um monte de coisa. Minha mãe olhou e falou, você não vai tratar com corticoide. Eu, mãe, você é louca? Você é louca? Normal. Ela falou, você vai tratar com corticoide tópico, mas eu não quero que você tome oral por medo do H1N1. Minha mãe é médica. Uhum. E ela começou a me dar homeopatia. Eu falei, meu Deus, ela é louca, ela pirou. Meu Deus, ela é louca, ela pirou. Mas até então eu tava em casa, tava tudo seguro. Gente, eu sei que você não vai acreditar em mim. Mas um dia meu ouvido começou a coçar. Coçar. Ele coçava tanto. Eu sei que não pode, mas eu coloquei o cotonete, porque não tava aguentando. Saiu uma pedra de pus de fora do meu ouvido. Eu não sei como passou pelo tímpano. E sarou. Eu não tinha mais nada. Aí eu falei, meu Deus, mas foi a homeopatia que fez isso? Minha mãe, foi, filha. Não é falta de senso. É que eu sabia que não estava tão grave assim, a gente vai tratando. E a gente continuou com as alopatias tópicas. Ela só não queria nada sistêmico. E teve um dia, um aluno da pós, eu nunca vou esquecer disso. O gato tinha vindo envenenado, eu não vou lembrar com o quê. Sei que ele estava em convulsão, mal, assim, aí eu fiz todas as alopatias, todos os tratamentos e não tá funcionando. Minha professora mandou pra ele, faz nux vômica de 30 em 30 segundos na cara dele, espirrando. Ele gravou um áudio. Peraí, 30 e 30 segundos por quanto tempo? Depende do paciente. Vai fazendo de 30 em 30 segundos até ele melhorando. Isso que é o plus. Você pega uma garrafa d'água, você coloca os glóbulos ou as gotas aqui dentro e você agita. Vai dando pro paciente. Eu gosto daquelas garrafas que abrem assim, pra cachorro, né? Aí eles tomam aquilo. Tá. E você vai dando pro paciente. O período, você meio que faz. Porque assim, se você tiver um paciente muito agudo, muito rápido, muito mal, você faz de 30 em 30 segundos pra tirar ele da crise. Junto com as outras medicações, junto com tudo bonitinho. Meu cachorro teve edema pulmonar. Eu dei uma dose de carbo vegetabilis pra ele, que é um remédio que ajuda a respirar. E pus ele no carro pra levar ele pra internação. Não vou tratar ele só com homeopatia, nem com plus. Na hora não vem nada. Vamos pro hospital. Mas não é que o filho da mãe, quando chegou no carro, tava assim... Aí eu vou matar você, mas vai pro hospital do mesmo jeito, entendeu? Foi pro hospital, ficou internado, tudo bonitinho. Mas ele melhorou. Então, tudo depende de um remédio muito bem indicado. O problema da homeopatia, na minha opinião, é o fato de a gente ter que manipular os remédios. E isso é uma coisa que muitas vezes para problema agudo a gente não tem.
Isso que eu ia te perguntar, como é que você tem um medicamento para dar na hora se ele é manipulado? O veterinário homeopata já tem a farmacinha dele. Ah, tem? Tem. Uhum. Eu não trouxe aí, senão eu mostraria para vocês. Mas é uma farmacinha de glóbulos para os meus pacientes, né? Uhum. Tem as gotas também, mas eles não gostam. Então, eu prefiro glóbulos, que aí fica docinho, a maior parte aceita. Quando eu vou dar vacina, eu dou homeopatia antes para evitar efeitos de vacinose. Gosto muito de colocar a homeopatia na água, porque ela tem esse efeito de plus ao longo do dia. Eu não gosto muito, isso é conduta minha. Muito veterinário faz isso, mas isso é conduta minha. Eu não gosto de dar os medicamentos na mão, na boca do paciente 3 vezes por dia. Porque eu falo, se eu colocar na água, toda vez que ele tomar água, vai ter aquele efeito. E a própria língua do paciente, quando ele está fazendo o movimento na água, serve como agitação do plus. Pelo menos para ligar o remédio, sabe? Fazer ele ativar. Então, o efeito é muito melhor, pelo menos que eu observo na minha vivência, quando eu coloco na água. Além de ser muito mais fácil para o tutor. Você chega e fala, ai, doutor, eu não consigo colocar na boca dele. Não precisa, põe na água. Remédios que são 1 vez por dia, você finge que é petisco. E aí você dá na mão. Aí não tem problema. Mas remédios de crônico, de agudo, eu ponho na água para ter esse efeito mais prolongado ao longo do dia. E eu vejo efeitos incríveis. Meu próprio psicólogo, ele chegou para mim e falou assim, a gata dele tinha travado da coluna, mas ela travou, ela tava assim. Aí ele olhou para mim e falou, hora de você provar para mim que a homeopatia funciona. Eu fiz todo o tratamento alopático e ela não destrava. Faz você. Fiz um complexo, dei para ele a receita, ele mandou manipular. Colocou na água da gata, eu falei, não tem problema os outros tomarem também, isso é importante. Não tem problema outros animais tomarem homeopatia. Principalmente se for para efeitos físicos, não tem problema. A gata destravou. Em 1 semana ela destravou. Ele tirou a medicação e ela nunca mais precisou tomar nada. Então, tudo depende de como é prescrito, se é bem prescrito ou não. E da frequência que você dá as doses da homeopatia. Homeopatia, como ela não é por miligramagem, é muito por frequência. Outra coisa que é importante, caiu 3 glóbulozinhos e era para ser 2. Não tem problema, a gente não tá falando de miligrama. Não tem problema você ingerir glóbulos a mais. Só que não vai fazer tanto efeito, porque o efeito vai ser o mesmo. Não é questão Quer de dizer, quanto... só desperdiçou. Exatamente. Não é questão de quanto você ingere da medicação, e sim a frequência que você ingere da medicação, para ela fazer um efeito mais rápido ou mais devagar. Entendi. Eu vou te fazer uma outra pergunta, mas antes eu vou falar de outro patrocinador nosso. Claro, tá? por favor. A editora Vilese, ela tem diversos livros, livros de autoajuda, livros científicos, o livro científico do Ibra, que eu e o Cláudio escrevemos junto com a Roberta e com a Renata Ashkar. Ele também foi editado pela editora Vilese, ele aparece aqui, aparece um pedacinho dele aqui. E você encontra a editora Vilese em alguns locais. Você vai encontrar a editora Vilese, os livros físicos, lá na nossa página do Ibravet, ibravet.com.br/loja do Ibra. E num outro local que vocês devem conhecer, que chama Amazon. Na Amazon você vai encontrar os e-books também, além dos livros físicos. E os meus livros são editados pela editora Vilese. O 7 Mundos já está um clássico, o 7 Mundos. Então, você ainda não leu? Tem que ler o 7 Mundos. Corre lá na Amazon, que está lá na Amazon, se você quiser e-book, ou se não, pode pegar aqui no Ibra mesmo com a gente. O 7 Mundos, Sombra da Alma, vários livros são editados pela editora Vilese. Então, não esqueça de visitar a editora Vilese nesses 2 locais. Tá bom? A pergunta é o seguinte, você falou de 3CH, 3D... O que é isso? São as potências de dinamização. Então, e como é que é isso daí? Vamos por exemplo, lá. eu sei que é a potência de dinamização. Essa palavra é difícil de falar. Difícil. O que ela quer dizer? Vamos lá. Existe um medicamento que eu sempre gosto de explicar. É o Apis mellifera. Ele é a própria abelha. E ele vai tratar tudo que causa uma picada de abelha. Então, edema quente, é bom para edema pulmonar, é bom para choque anafilático, esse tipo de coisa. Como que o medicamento é feito? A gente tem a maceração da abelha junto com um pouco de solução hidroalcoólica, que depois de terminada vira o que a gente chama de tintura-mãe. Quando a gente tem a tintura-mãe, a gente pega 99 partes de soluto e coloca uma parte daquela tintura-mãe nessa daqui. Succiona 100 vezes, e isso é a 1CH. Então, CH é só a forma que diluiu, significa que tem uma parte da potência anterior em 99 partes de soluto da potência seguinte. Depois de 100 sucções, vira a próxima CH. Deu para entender? Deu. Agora, por exemplo, eu consigo imaginar isso que você está falando naquela solução alcoólica.
E na bolinha de Na açúcar? bolinha, E aí, como muito é que bem. A gente tem uma aula muito legal na pós, que é sobre farmaco. Ela coloca um corante. Porque o que acontece? Você faz essa dinamização, você faz essa sucção, deixa no álcool e pinga nas bolinhas. E fica homogeneizando. Ela faz a mesma coisa com um corante pra gente ver que cora, deixa impregnado, absorve, mas às vezes não é tudo. Então é por isso que a gente fala, em vez de um glóbulo, eu falo pelo menos 3. Porque aí eu tenho certeza absoluta que o medicamento foi. Pelo menos uma gota da medicação. Porque tem alguns glóbulos que pintam mais, outros glóbulos que pintam menos. Então eu sempre falo de 3 a 5 glóbulos na boca do paciente, ou quando for na água, de 5 a 10 glóbulos, dependendo do pote de água. Então, é só por isso. Nos glóbulos, a gente joga a substância lá dentro e gira até impregnar. Até aquilo fecha, né? E até aquilo realmente deixar de virar líquido. Deixar de ter líquido, eles ficam um tempão lá girando. E depois, quando tá tudo sequinho, eles tiram e colocam para dispensação. E tem farmácias mais parceiras, mais fidedignas também. Até isso importa, né? Importa muito. Porque... Como uma farmácia de manipulação, Exatamente, né? Exatamente, é a mesma coisa. Se você está falando de uma farmácia homeopática, tem que ser uma farmácia que você vê efeito nos pacientes, porque senão os tutores não vão aderir a tratamento e vão achar que o problema é a homeopatia. Tudo a gente tem que trabalhar muito pisando em ovos, né? Principalmente porque muitos tutores a gente tá trabalhando até para convencimento deles. Então, eu trabalho com farmácias parceiras, sim. A gente vê vendendo. Pode falar. No Mercado Livre, né? Algumas coisas no Mercado Livre também, né? Tem também, mas eu não gosto muito das marcas. Não, mas você já viu isso daí? Já, eu acho meio perigoso. Calmante, cachorro bravo, floral, cachorro que não... tem floral. Aí vem aquelas coisas. Homeopatia é floral? Não, não é. É diferente. Floral é feito de uma forma completamente diferente, é muito mais energia. A homeopatia tem mais estudo, na minha opinião, tá? Isso também é Sem meu. dúvida. Por favor, não me cancelem. Mais um já deve estar no terceiro cancelamento. Nossa, gente, eu tô... Por que eu vim? Eu fui cancelada umas 3 vezes. Ao cubo. Mas não tô falando que não funciona, só tô falando que a homeopatia é mais específico pro paciente. Floral, eles têm aqueles... E você tem que adequar o paciente dentro do que você tem. A homeopatia tem uma variedade muito maior de medicações e uma forma ainda mais individualizada de trabalhar aquele paciente e as dores dele, na minha opinião. Isso tudo é a minha opinião. Antes que vocês queiram me cancelar. Então, eu gosto de floral, mas eles não atuam bem com homeopatia. Porque como tá trabalhando energia de 2 lados, às vezes pode... então não deve misturar. Não. Você acha que não é eu não bom vejo misturar? efeitos bons. Eu já misturei no passado e eu não vejo efeitos bons de nenhum lado. Nenhum atua como deveria. Então eu falo ou floral ou homeopatia. Nunca os dois associados. E o Cláudio falou do que é vendido em Mercado Livre e tal, mas tem uma que é vendida em farmácia e pra mim faz muito efeito, tá? Eu vou até falar. Aquela da... como é que é? Da Veleda? Não. É o complexo homeopático número 3 da... Nossa. Eu só conheço os da Veleda. Então, tem esse daí, daqui a pouco eu vou lembrar. Almeida Prado? Almeida Prado. Conhece? Não conheço, eu só conheço os da Veleda. É o mais antigo que tem. É o mais antigo no mercado. Eu era, acho que adolescente. Uhum. Faz pouco tempo. Eu era adolescente, aí eu lembro que eu tive uma sinusite violenta, daquelas assim, que você abaixar um pouquinho a cabeça, doía muito. Fui no médico, ele deu antibiótico, melhorou, mas não resolveu. Aí eu estava conversando com uma amiga, ela falou, por que você não toma aquele complexo homeopático número 3 para sinusite e dá Almeida Prado? Ó, tô fazendo propaganda. Aí eu tomei, e tá escrito para defluxo catarral, ainda é feio, né, o nome. Aí eu peguei e tomei, você toma de 2 em 2 horas, 2 glóbulos e tal. Eu sentia Você descer. faz um plus. Eu descia sem descer, assim. E eu já cheguei a ter, nesse meio período, acho que mais umas 2 vezes, início de sinusite, e é difícil encontrar. E tive o início de sinusite, usei e para. E as mulheres usam muito para prisão de ventre. Acho que é o 46, 46. Né? 46. É famoso. Prisão de ventre. E funciona. Funciona super bem. Essas fórmulas homeopáticas vendidas em farmácia, elas são ótimas. Uhum. A única coisa que eu digo que não é tão legal delas é porque elas não são específicas. Elas são um tiro no escuro. Entende? Que funciona não, pra mim. quando a Então, pessoa já tem o diagnóstico, sim, né? Mas às vezes entender a causa do porquê que essa sinusite está acontecendo. É verdade. Ou até então, uma em cima coisa disso, eu
vamos colocar um cenário, né? Eu como clínico, né? Então, eu tenho que ser bom em clínica, identificar a doença e depois identificar o tratamento para essa doença. Então, uma coisa é o diagnóstico, outra coisa é o tratamento. O Sidney, como acupunturista, não é diferente, porém, ele tem uma visão um pouco mais oriental, eu tenho uma visão mais ocidental. Ele primeiro faz um exame clínico, uma anamnese, tá? Uma anamnese, exame clínico, então ele tem que ser bom para ser ali assertivo, né? Sim. Examinar o paciente e falar, esse cachorro está com isso. E depois ser bom para propor um tratamento para esse paciente. Você, no caso, você faz um exame clínico também no paciente, então você tem que ter expertise para o exame clínico e expertise para entender qual a melhor medicação para usar para esse paciente. É assim que funciona. Eu vou dar um caso prático. Teve um dia que eu fui tratar pele, e para mim tratar pele é muito complicado. Por questões minhas, de medo de supressão, porque para mim pele é o maior órgão de expurgo. Então, se eu tratar aquela pele, eu tenho medo do que vai surgir depois, que vai piorar. É tipo tratar o sol com a peneira. Eu tenho um complexo de pele que resolve grande parte dos meus problemas. Mas você está tratando consequência, não causa. Exato. E aí, um dia eu fui tratar um cachorro que tinha problema de pele, não era tão grave, mas o tutor estava desesperado com aquele problema de pele. Quase que eu falo, posso tratar você em vez de tratar ele? Mas tudo bem. E aí eu comecei a perguntar pra ele, como ele dorme? Doutora, ele coça. Tá bom. Como ele come? Doutora, ele coça. Tudo a resposta dele era, doutora, ele coça. Aí eu, meu Deus, como eu vou tentar entender o que tá causando essa coceira, meu Deus. Aí ele olhou e falou assim, eu falei, tá bom, então como é essa coceira? Não sei, doutora. Aí eu, por que não sabe? Não, aí eu, por que não sabe? Aí a gente vai tentando catar o que tem, né? Por que não sabe? Eu não sei porque normalmente eu não tô aqui. Ele coça quando eu saio. Aí ele coça porque ele se sente abandonado. Eu entrei com remédio de luto. Porque por mais que a gente acha que luto é só pra quem morre, mas não. Luto é pra qualquer pessoa que sai de perto da gente. E aí, quando eu entrei com remédio de luto pra ele, eu falei assim, a gente vai entrar com remédio de pele, porque ele já tava fazendo tudo, acompanhamento com dermato. Eu mudei até algumas coisas de manejo, mudei shampoo, mudei dieta, mudei essas coisas. E falei, a gente vai entrar com esse complexo de pele, mas eu não quero manter ele no complexo de pele. A gente vai tirar ele da crise, uma vez que ele melhorar, a gente vai tratar só com a Inácia, que é o remédio de luto. Aí eu falava, você vai dar Inácia um dia antes de você viajar, todos os dias enquanto você estiver viajando e um dia depois. Ele nunca mais abusou da pele. Porque o problema da pele não era a pele em si, era o tutor deixar ele sozinho. Então, o que a gente tem que... E é difícil, não vou dizer que eu consigo todas as vezes, que é de primeira que a gente consegue. Às vezes é por isso que a anamnese é um pouco mais longa, porque a gente fica tentando catar o motivo pelo qual aquele cachorro adoeceu. E muitas vezes o responsável ele não prestou muita atenção, esse é o grande problema. Ele sabe que tem um problema, por exemplo, ele coça. Então, para ele, toda vez, ele coça. E agora, prestar atenção de que jeito, por quê, como que acontece, em que momento, né? Em que momentos que ele coça, ele não presta muita atenção, porque para ele já virou uma rotina, ele coça, né? Exatamente. Aí vira um problema. É por isso que o melhor tutor para homeopatia é aquele que observa o animal. Porque a gente vai caçar o que é raro, estranho e peculiar nele, pra gente achar o remédio, pra gente achar o melhor tratamento, aquilo dele. Então, o tutor que chega pra mim e fala, doutor, eu não sei como ele dorme, eu não sei como ele come, eu não sei... Eu tenho que tratar mais o físico. Mas aí atrapalha para todas as medicinas. Exatamente. Né? Concordo Por exemplo, totalmente. o cachorro ele não fala. Quem fala pelo cachorro é o tutor. Exato. Né? Eventualmente, ele tem sinais que eu consigo visualizar. Mas sintomas, eu não consigo ver os sintomas. Né? Ele exterioriza para mim. Fala, ó, o cachorro tá, né? O cachorro tá manifestando assim. Eu, como médico, só vejo os sinais. Exatamente. Né? E é muito complicado pra gente, né? Às vezes eu chego pro meu tutor, principalmente em animal com problema de comportamento. Eles são mais difíceis e mais longos os tratamentos. Porque aquele distúrbio não surgiu do dia pra noite. Então, o tratamento também vai ser mais longo, né? E eu chego pros tutores e falo assim, olha, uma coisa importante... Eu estou interpretando o que você está falando e você está interpretando o que ele está agindo. O meu paciente não fala. Isso. Então, você é o atravessador. Exato. A gente está trabalhando com adivinhação. Intérprete. Então, pode ser que não funcione na primeira tentativa.
vamos... É por isso que eu dou meu telefone. Às vezes eles falam, doutora, não tô vendo muito resultado, então vamos adaptar a terapia. Tem sempre alguma coisa que a gente pode fazer. Pensando em ciúme, pensando em trauma, pensando no âmago daquele paciente, né? Porque a gente fala que o paciente é uma cebola. Pra gente chegar no meio dele, a gente tem que passar por várias camadas, né? Que a gente não sabe o que aconteceu com esse paciente ao longo de toda a vida. Às vezes ele tá com uma família amorosa hoje, mas foi abandonado e maltratado no passado. Vai falar que ele não tem traumas dessa época, que ele não se lembra? Como que a gente vai saber, né? Então, eu sempre gosto nos meus pacientes, principalmente que tem histórico de abandono, de tratar com uma arnica no começo. Aí eu faço a arnica para tentar dar uma limpada naqueles traumas, entro com uma vena para dar uma acalmada e a gente vai acompanhando ao longo do tempo. Mas comportamento é o mais difícil de tratar, com certeza absoluta. Eu já peguei 2 casos de animais que tinham um apetite depravado, aquele que come. Se você colocar 5 potes de comida, ele vai comer os 5 e vai querer mais. Mas os 2 tinham sido abandonados quando eram pequenos e passado fome. Meu cachorro é assim. Então aí fica aquele trauma, né? A homeopatia trata isso. Eu não vou dizer que ela trata, ela ameniza. Ameniza. Ela ajuda. Porque você falou que teu cachorro é assim, se ela realmente tratasse, teu cachorro não era assim. Eu vou dizer que ele melhorou muito. Uhum. E a gente descobriu um hiperadreno também que dá uma explicadinha um pouco aí nessas coisas. Com certeza. Mas ele trata com arnica há muito tempo. Uhum. E eu vejo muita diferença de quando ele chegou pra hoje. A arnica foi o remédio que ele mais andou. Por conta de traumas, de medos, a gente descobriu uma cicatriz nele aqui nos olhos, ele tem cicatriz nas patas, ele tem calo ósseo na barriga. Então, ele já sofreu tudo muito. Que ele passou, né? Pode até ser uma coisa só, um atropelamento, por exemplo. Mas ele morre de medo de cachorro, a gente acha que deve ter sido então foi atacado. ataque de cachorro, né? E aí, a gente trata com arnica há muito tempo. Tem cachorros que precisam de um tratamento de até anos de arnica. O meu é um caso desse. Uhum. Eu vejo melhor até hoje com a arnica. E eu vou admitir que eu não sou das mais certinhas assim, da medicação, infelizmente. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. É que você é veterinária, é normalmente assim. Então, tá? a gente é o pior paciente que tem pra tratar. Com certeza. Você acha que a homeopatia, dentro de uma escala, quanto por cento ela é a primeira opção para o tutor? Pera. Primeira opção sozinha ou primeira... Primeira opção. Sozinha. Sozinha? Ou assim, fez tudo... Mas tem uma pessoa que benze, tem uma pessoa que faz acupuntura, tem uma pessoa... então vai para a homeopatia, entendeu? Assim, como assim? Depois que fez tudo. Depois que fez tudo? Tá. Não, tô falando assim. Depois que fez tudo e não tem mais nada que fazer, sempre. Você acha que ainda hoje não tem aquela pessoa... Porque eu vejo pessoas que para ele, para o filho, eles só fazem homeopatia. Eles não procuram o cachorro também como primeira opção para o cachorro? Tem gente que sim e tem gente que não, mas a maior parte dos meus tutores não é assim. Se você está perguntando a minha vivência, não vejo isso. Tá. Não é primeira opção ainda. Porque talvez você está entendendo a minha pergunta? Talvez seja fácil você encontrar um homeopata, um médico homeopata. Isso. E seja mais difícil encontrar um veterinário homeopata. Exatamente. Você vai levar na clínica. Muitos chegam para mim e falam, eu queria ter começado homeopatia antes, mas não conhecia nenhum homeopata. Tá. Então é muito difícil achar Porque tá me ocorrendo aqui agora uma cliente, ela é toda assim... Alternativa, não quis essa palavra. Ela que falou, né? Eu que falei. Pode me cancelar 4 vezes, não tem problema. Eu não falei, né? Então, mas ela é toda alternativa. E ela, assim, com certeza, ela vai adorar tratar com você. Com certeza. Vai ser um prazer. O convite tá feito. Mas, assim... A maior parte dos casos que eu vejo ainda hoje são de tutores desesperados. Porque eu acho que eles são os que mais procuram um homeopata. Os outros procuram, mas não procuram, assim. Eles falam, vamos no mais fácil. Mas já em tempo, né? O desespero já é porque está sendo refratário o tratamento convencional, né? Por exemplo... Vou dar um exemplo que agora pode ser... Não, acho cancelar, que não. Já foi cancelada 4 vezes. O que é mais 5? Eu estou tratando uma paciente com felcromocitoma. Uhum. E ela tem a maior adrenal que eu já vi na minha vida. A adrenal dela infiltra em fígado. Tá quase chegando em diafragma. Ô, louco. Enorme. Dos 2 lados. Só para vocês terem uma ideia, não deu para ver no ultrassom, porque era tão grande que eles não sabiam que era uma adrenal. Eles viram na tomo. E ela chegava a 260 de pressão arterial. Ela desmaiava, caía duro e ia pro manitol. 5 vezes ela já aconteceu isso. E a doutora chegou pra mim falando, Laura, não tenho mais o que fazer.
alopaticamente falando, a gente já faz de tudo. E ainda teve que fazer um manejo da cachorra que ela ficou muito triste. Ela ficou sem ver as pessoas que ela gosta, porque se ela via, ela desmaiava. Ela ficou sem fazer as coisas que ela gosta, porque se ela ficava animada, ela desmaiava. Aí ela falou, ela perdeu qualidade de vida. Ela tá vivendo, ela tá bem, mas ela perdeu qualidade de vida. Aí eu falei, bom, vamos entrar com homeopatia. E esses casos mais complicados são os casos que eu mais fico perto, principalmente no início, até ajustar a terapia. Depois disso, eles andam sozinhos, tanto que esse caso anda sozinho hoje em dia. Ela chegou a um controle, teve uma época que a gente chegou a 120 de controle de pressão arterial. Hoje ela tá controlada no 140. Quando fica muito alta, ela vai para 170. É um controle que eu conto para os meus colegas, eles falam, você está controlando o feocromocitoma dessa forma? E às vezes... E não vai operar essa adrenal? É inoperável. Ela já fez os acompanhamentos todos bonitinho, é inoperável porque já infiltrou em um monte de órgão. Não tem mais como operar. Ela tá com os melhores profissionais dessa parte, sabe? Mas realmente não tem mais como operar. Já passou, perceberam muito tarde, infelizmente. Ela começou a ter sintoma muito tarde. E aí, ela veio pra mim como cuidados paliativos. Eu olhei e falei, ela tá em cuidados paliativos, mas ela não tá morrendo. Cuidados paliativos é coisa que a gente não pode tratar. Não significa que o animal está entrando em processo ativo de morte. Calma. E a tutora chorando na primeira consulta, achando que a cachorra ia morrer. Hoje, ela passeia de patinete. Ela vai ver Olambra, eu acho que é Olimbra, não lembro o nome. Ela foi viajar com a tutora, ficou correndo no Campo das Flores. Ela tá aproveitando... É Olambra, né? Ela tá aproveitando a vida, sabe? Hoje ela tem uma vida muito mais tranquila. A tutora fala de homeopatia pra todo mundo porque ela fala... Salvaram a vida da minha cachorra, mas você devolveu vida a ela, equilibrou ela, a ponto dela ter qualidade de vida de novo. Eu não tirei medicação nenhuma. Mantém, né? Só que às vezes ela fala pra mim, se eu coloco homeopatia junto com a alopatia, ela fica hipotensa. Então eu tenho que escolher um. Aí eu escolho a alopatia. Sempre dá a alopatia primeiro. A homeopatia você dá só se ela estiver descontrolada. E ela fala pra mim, a tutora tem essa sensibilidade, mede a pressão dela com muita frequência, aquela tutora maravilhosa que fica o tempo inteiro com o cachorro. E a gente tem um controle dela que, nossa, ela virou outra cachorra. Hoje ela vive que nem uma princesa. E o nome dela é Docinho de Coco. Estamos falando de quanto tempo? Oi? Estamos falando de qual prazo de meses? De quanto tempo? Que ela tá tratando comigo? É. A Docinho trata comigo acho que desde o ano passado. Quase um ano. É, mas a gente conseguiu essa estabilidade dela em acho que uns 2, 3 meses. Não demorou muito, não. E hoje em dia a tutora só me manda mensagem de vez em quando pra falar, Laurinha, eu te amo, obrigada por tudo. Aí eu, e como ela tá? Tá tudo bem? Não, tá tudo certo. Por isso que ela manda isso. Ela me manda mensagem, te mandei um tutor. Aí eu, tá bom. Mas ela tá ótima, graças a Deus. E a gente tem... Eu acho que eu ganhei o meu dia de verdade quando eu ouvi a tutora falar pra mim, Laura, ela me mordeu. Aí eu, pera, mas isso é normal? Ela fazia isso quando ela era nenê. Ela parou de fazer isso depois que ela adoeceu. Porque ela não se sentia bem, nem pra morder. E agora ela voltou a morder. Eu falei, alguma coisa a gente tá conseguindo. Quando meus pacientes voltam a morder, eu falo, ai, que bom, graças a Deus, tá voltando ao normal. Mas é isso, a gente busca equilibrar, né? Como veterinários no geral. A homeopatia é só mais uma arma no arsenal de todo veterinário, porque o meu objetivo também não é me meter em cardiologia, me meter na área de ninguém. São tratamentos associados que a gente pode colocar, principalmente para pacientes crônicos, que são os que mais me procuram, mas que também pode ser usado muito na parte aguda. Internação, essas coisas. Ajuda bastante. Que bacana. Como é que o pessoal te encontra? Da rede social? Eu tenho rede social, eu trabalho no Hospital São Pedro também, como homeopata, nas sextas-feiras. E eu tô encontrando os pacientes tão legais lá. Tô vindo muitos por indicação de outros pacientes. A Brenda tá começando a ver que funciona. A Brenda é minha chefe maravilhosa, adoro ela. E ela era bem cética no começo, a gente começou a ver umas mudanças, ela já tá começando a passar mais paciente pra mim e tamo indo. Aos pouquinhos tamo indo. Eu tenho muito a agradecer, inclusive, por ter aberto essas portas para homeopatia num hospital. Não é todo hospital que faz isso, eu não sei nem como agradecer por isso. Imagina. E também pelo convite de vir falar um pouco sobre essa medicina. Não, mas peraí, rede social? Rede social. É isso. Laura MGVete. Como? @LauraMGVete no Instagram. E no Hospital São Pedro. Sextas-feiras eu tô sempre lá. E ela faz uma campanha, né, pra você.
Ah, faz. Ai, a Brenda faz uma campanha. A Brenda faz. Gente, A Brenda... tem uma resposta muito boa, né? Ela gostou dos efeitos. Eu tô tratando alguns pacientes dela, ela gostou bastante dos efeitos. Bacana. Por falar em Hospital São Pedro, Cláudio, fala aí do hospital. Sim, é um parceiro do IBRA. O hospital tem 37 anos. 37 anos. O IBRA já vai para 20 e poucos anos, 25 anos do IBRA, né? 25. 25 anos de IBRA, 37 do hospital. Então, são irmãos, né? Irmãos de longa data. O hospital sempre muito parceiro do IBRA, o IBRA sempre muito parceiro. Profissionais de lá que vêm para cá, profissionais daqui que vão para lá, né? E é uma enorme satisfação ter essa parceria. E onde que fica o hospital? Como é que o pessoal Na Vila encontra? Prudente, na zona leste de São Paulo, na Professor Luiz Inácio Anhamelo, 1712, né? Então, temos agora a Laura. Quantos meses que você está lá? Eu tô lá desde março. Faz 6 mesinhos que eu tô lá. Temos a Laura na nossa equipe. Hoje, essa semana, fiquei sabendo, né, que eu sempre sou o último a saber, nós temos 100 veterinários trabalhando agora. Já está com 100 agora. 100 veterinários, 100 Sidney, né? E com uma grata satisfação ter você também no nosso quadro lá. Muito obrigada. Bacana. O prazer Parabéns, é todo parabéns. meu. Não tínhamos essa especialidade, né? Que é a especialidade mais antiga da medicina veterinária, a gente não tinha. E agora é mais uma especialidade que a gente tem lá. Acho que temos todas, né? Acho que todas. Lá, acho que todas. E uma equipe super legal de conversar, super aberta. E é um hospital muito legal. Eu fui lá visitar para conhecer, porque eu conhecia a clínica. Eu conheci quando era clínica, né? E depois eu fui conhecer o hospital já pronto. Eu esperei estar pronto. Eu não vou na obra, não quero ver a obra. Aí fui lá visitar, muito, muito bacana, muito bem equipado. E sempre crescendo, né? E quando a gente fala muito bem equipado, sempre não está falando assim, é bem equipado, tem um pouquinho, não. É primeiro mundo. Coisa de primeiro Essa mundo. semana você trabalhou? Trabalhei. Então, já tem até a inteligência artificial lá. Sim, né? Muito legal. No grupo de especialistas só falam disso também. Muito. Falei para você agora. Falou, estava contando. Um produto inovações, ali. Então, sempre muito plugado no que tem de mais moderno no mercado. Muito legal. E a gente está no IBRA, nos estúdios do IBRA, que cede para a gente fazer o IBRA Talks. Lembrando que o IBRA é uma escola, é um instituto, né, na verdade, que tem pós-graduação, tem cursos intensivos, cursos extensivos, webinar, EAD, tem de tudo na área da saúde e na área da veterinária, né? Que a veterinária está dentro da saúde, mas são sites separados. Então, ibravet.com.br é a área de veterinária, ibrasaude.com.br são as outras áreas da área de saúde. Eu sou o Sidney Piesco e com isso a gente foi.